Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para trazer um filme que saiu, um filme maravilhoso, que eu ainda não vi ninguém falando sobre. Um filme que sem querer caiu no meu colo, porque é um filme que não está tendo uma divulgação legal. É um filme que eu indiquei para o Arthur, ele teve um tempinho para assistir. É um filme do nosso amigo Mais Armas, Homem Livre. Como diria o Adilson, um grande abraço para o Adilson lá do De Resenhas, do nosso Morgan Freeman, que é o Muti, Rituais Mortais. Vamos, claro, começar ouvindo do Arthur. E aí, Arthur, como foi participar de mais essa aventura do nosso amigo Morgan Freeman, o Eterno? Confesso que achava que Morgan Freeman já tinha se aposentado. Fiquei feliz de ter visto que ele está na trama, não com a frequência que eu gostaria, porque eu gosto muito do trabalho dele, mas ele está lá presente e faz o trabalho dele muito bem feito. É um filme majoritariamente policial, com uma temática diferenciada do que eu estou mais acostumado a ver. Eu acho que todo mundo está mais acostumado a ver, né? Porque nessa a trama tem bastante a ver com a parte religiosa de rituais africanos. Eu achei muito legal essa abordagem, porque não é uma coisa muito comum de se ver. E é muito rica a história, é muito interessante tudo que eles contam ali dentro. Porque eles contam sobre um ritual onde você consome parte do seu inimigo para poder se fortalecer. Essencialmente, essa é a alma do plot do filme, né? do corpo do filme. O Morgan Freeman não aparece muito, já adianto, mas o pouco que ele aparece é bom o suficiente. É sempre legal vê-lo ali dentro. Acho que filme policial tem tudo a ver com Morgan Freeman. É um filme sensacional, mas agora sendo também muito crítico, ele segue muito aquela receita de bolo, que tem um professor na faculdade que está falando sobre um tema, e aí, por acaso, o tema que o professor está falando é alguma coisa relacionada com o que se está passando na história. Eu sei que isso faz sentido, tem a ver, pipipi, popopó, mas eu acho muito batido já, sabe? E mesmo com isso, que para mim é um ponto negativo, não extremamente negativo, o filme consegue ser muito bom. Ele tem uma trama relativamente, na cadência dele, relativamente média, não é nem rápida nem devagar, então acredito que assim, ele respeitou bastante o tempo, tem umas reviravoltas, e especialmente o final do filme, para mim, aquilo foi sensacional, porque já levantou um debate entre eu e Orso sobre o que está acontecendo, porque é o tipo de filme que ele deixou aquela sensação no ar, ele fechou direitinho, tudo bonitinho, só que, no final das contas, você fica se perguntando o que aconteceu? Por que essa atitude foi tomada ali naquele ponto? E aí você começa a pensar sobre o que estava falando no filme, ver o que foi dito no filme, tentar relacionar a atitude com o que foi dito no filme. E eu acho que isso é uma coisa sensacional de uma obra de arte. Você conseguir pegar o trabalho que foi dito durante a obra, no caso do filme, de uma música, e usar uma informação lá na frente para poder recapitular no de trás, isso você refletir sobre o assunto e começar a pensar sobre o que está acontecendo e por quê. Cara, eu não vou falar o que acontece exatamente, mas a minha opinião e a opinião do Orso difere. Quando a gente discutiu, a gente conversou, a nossa opinião foi diferente. A minha opinião foi um pouquinho mais fantasiosa do que a dele. Tem muito mais a ver com o histórico do personagem, do policial em si, né? Porque ele é uma pessoa que teve os problemas, por exemplo, não é um spoiler muito forte dizer que ele perdeu alguém muito querido porque ele dormiu, né? Que ele estava lá de guarda e aí ele, cansado, fechou o olho. Quando ele acorda, já era. A merda estava feita. Então, assim, para mim tem a ver com isso. Já para o Orso não tem a ver. Sim. Eu recomendo fortemente, assiste
pensa no que está acontecendo, vê o final do filme e tenta relacionar. É capaz de você surgir com uma terceira, quarta, quinta, sexta opinião diferente ainda da nossa, que, cara, é sensacional. E o Assassino, para mim, foi sensacional. Foi um dos assassinos mais fenomenais de todos os filmes, porque, assim, o cara não é impossível de parar. O cara vai lá, faz, ele é muito bruto, ele é muito bizarro. O Assassino, cara, eu acho ele sensacional. Ele é, assim, do tipo imparável. O cara chega lá, sai correndo, foge da polícia, parte para cima, quebra 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que chegam para cima dele, sai de boa, que o cara é bizarro. Sensacional. Bom, pelo que o Arthur introduziu, vocês já conseguem ter uma ideia do que é. Imaginem que, a grosso modo, é só um comparativo para situar vocês. Imaginem que o universo de Seven está dentro de uma temática africana. Então você tem um serial killer, você tem mortes ritualísticas acontecendo, e aí esse policial vai investigar. Só que como ele não sabe interpretar o que está acontecendo, ele vai atrás do Morgan Freeman, que dá aula de história africana. O Morgan Freeman tem no máximo 10 minutos de filme, mas é o suficiente para você continuar falando, assim como eu e o Arthur falamos no background, no backstage, que é o novo filme do Morgan Freeman. Mesmo ele não participando diretamente e tão ativamente, é marcante, é decisiva a participação dele. Esse assassino, ele é uma pessoa bem influente, é uma pessoa rica, é uma pessoa que tem um job para fazer, ele vai lá e ele executa. Ele não tem remorso, ele não tem preocupação, ele não tem medo de nada. Ele faz o que tem que ser feito. Então, por isso que talvez ele seja tão imprevisível e seja tão ameaçadora a presença dele. Porque você não sabe qual é a fraqueza desse cara. Você não sabe como atingir ele. Você não sabe o que está passando na cabeça dele. Então, talvez essa mecânica do assassino ajude a transformar esse filme de forma tão extraordinária. E aí o policial vai lá, o Morgan Freeman falou, ó, é baseado num ritual africano, tal, não sei o quê, assim, assim, assim. Não dá muita explicação para ele. Ele não quer se envolver com isso. Ele deixa claro que é melhor a gente ficar longe, a gente não procurar saber. A experiência final, como o Arthur disse, a minha foi diferente da dele, mas nós não vamos trazer nem a minha nem a dele para vocês aqui, porque a gente revelaria o plot do filme, a gente revelaria o final do filme. Então depois, se vocês deixem aí nos comentários se vocês assistiram, como foi para vocês, e aí sim nos comentários a gente divide com vocês como foi a nossa experiência. Aí você assistindo começa a ficar preocupado, porque esse policial não é um senhor policial, ele não é um exímio atirador, ele não é um bodybuilder, ele não é forte, ele não é astuto. Você fala, meu, como que esse banana vai parar esse assassino? Porque o cara é uma máquina de matar, o cara, dá uma coisa tão ruim na gente, a hora que ele está no bar, por exemplo, o assassino está no bar, ele conhece a menina simpática, uma menina solícita, uma menina bonita, e ele olha para a menina e você já sabe o que ele quer com a menina, você sabe o que vai acabar acontecendo com a menina. Dá uma agonia na gente, porque essas encomendas, esses rituais envolvem partes do corpo. Então, vamos supor que contratou o assassino para fazer um ritual de prosperidade.
Aí ele precisa de 2 olhos, ele precisa de um dedo, ele precisa de 3 dentes, ele precisa de uma orelha, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai atrás dessas pessoas que têm essas partes do corpo que chamam a atenção para ele, vai juntar todas essas partes do corpo, vai matar todas essas pessoas, para depois fazer um ritual com tudo isso. Então é assim que a mecânica desse assassino funciona. Infelizmente é um filme que não está presente em catálogo nenhum de streaming, poderia estar. Vamos torcer aí para alguma grande comprar os direitos e distribuir logo. Mas o filme é o Multi. Deem uma procurada aí. A versão de Jack Sparrow pode ser que vocês encontrem. Não tem mais como continuar sem dar spoiler, então acho que a gente pode parar por aqui. Mais alguma coisa, Arthur, você quer complementar? Só que realmente, apesar do filme a gente chamar de o filme do Morgan Freeman, a estrela do filme, na minha opinião, é o assassino. Sim. O cara, realmente, ele conseguiu passar aquela impressão de medo que o assassino, o papel que ele deveria fazer. Nossa, sensacional. Verdade, é verdade. Verdade, o ponto alto desse filme é o assassino mesmo. Então, é nóis, valeu!